Agora nós vamos direto, sabe, para uma entrevista. Eu bati um papo com o Nerildo Bezerra. Você já conhece ele, veio algumas vezes, eu trouxe aqui no programa. Palestrante, autor de 2 livros, formado em administração, ele entra na empresa, identifica o problema e dá a solução. Em tempos de crise, nada melhor do que um profissional como esse. E nós vamos continuar hoje, na verdade, sobre proatividade. Nós começamos há 2 semanas atrás, não deu tempo de concluirmos e hoje a gente volta a falar. Será que você é um funcionário proativo? E mais uma vez o bate-papo já é com meu colega, o Nerildo Bezerra, vocês já conhecem. Palestrante, MBA em finanças, autor de 2 livros, sabe como ninguém, Nerildo. Como controlar os problemas de uma empresa? O que a gente pode fazer? Eu tenho trazido esse assunto porque é aquela história que a gente já tem conversado várias semanas atrás nas entrevistas. Crise, não crise, o funcionário proativo. E na semana anterior ficou assim, vago um pouco, porque a gente não teve tempo para concluir. Sim. Antes de começar a entrevista hoje, você me falou ter e ser na proatividade. O que é? É um dos pontos mais importantes para primeiro ter consciência do que é a proatividade, né? Enquanto no mercado de trabalho a gente encontra muitas pessoas que se preocupam em ter coisas, né? Às vezes a pessoa espera ter para ser feliz, né? O ter vem em primeiro lugar. Na proatividade a gente acaba aprendendo que ser é muito mais importante. O ser leva ao ter e aí gera, né, o que a gente chama de sustentabilidade. É uma conquista sustentável ou uma competência durável. Quando eu desenvolvo a habilidade de ser determinada, né, de ser determinada coisa antes de ter aquilo para poder me desenvolver. Por exemplo, ficou um pouquinho confuso. Por exemplo, às vezes a pessoa ela coloca uma condição para que ela seja feliz. Para eu ser feliz, eu preciso ter um carro. E o processo é inverso. Sendo feliz, fica mais fácil conquistar. Então é uma questão de estado de espírito, uma questão de comportamento e não necessariamente de conquista, né? Isso eu estou falando para bens materiais, mas isso extrapola, né, em termos de questão de bens materiais, né? A maneira de enfrentar problemas, né? Aceitar que as pessoas podem ser ou não proativas. Tem muita gente que fala assim, eu não mudo. Não tem nada que determine isso. Ninguém tem que morrer diferente do que nasceu, mas a gente pode mudar, né? A vida Com tá aí, certeza. girando. Agora, a questão certeza. assim, a empresa tem um funcionário proativo, Nerildo. Então ela não tem problemas, ela tem o cara lá dentro, vamos falar assim? Dizer hoje que uma empresa não tem problema só se ela não existe. Não tem na face da terra um lugar onde uma empresa não enfrente problema. Problema de mercado, problema interno, problema de relacionamento, problema técnico. A questão é como essas pessoas vão enfrentar os problemas, né? Sempre quando alguém traz um problema para mim, a minha recomendação, em algumas vezes, dependendo da dimensão da questão, a minha recomendação para a pessoa é use seu RI. O RI, não é RH, é um departamento da empresa. Não, RI não. é o quê? RI é uma sigla bem simples, Recursos Iniciativa. Se você tem um problema, comece a analisar, investigar, pense no problema, primeiro para ver se ele realmente existe, né? E depois, o que você tem de recursos materiais, físicos, né? Pessoas, o que você tem de recursos que você pode lançar mão para resolver o problema. E daí, meu amigo, o próximo passo é partir para a tarefa, né? Para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, analise seus recursos, use os seus recursos e tome a iniciativa. Lembrando, a proatividade é muito mais do que somente iniciativa. É o que você falou no programa passado, que a proatividade não é uma habilidade só que a pessoa tem que ter, é uma receita de bolo, você falou, né? São vários ingredientes que vão fazer do próprio funcionário ou um empresário, né, o dono da empresa, ser um proativo. Exatamente. E com relação, para complementar a parte dos problemas, Cris, você falou, né, a empresa não tem problema. A questão é como ela encara, né, ou decide enfrentar os problemas que aparecem, principalmente as pessoas. Uma empresa ela é composta de pessoas. Como as pessoas trabalham esse problema? Então a gente classifica dentro do conceito de proatividade, a gente classifica os problemas em 3 níveis. Problema de controle direto, problema de controle indireto
e problema de controle inexistente. O problema de controle direto são aqueles problemas que dependem do meu comportamento, da minha mudança, da minha transformação. Dependem exclusivamente de mim. Então começa a analisar quais são os problemas que você tem na sua vida hoje, que te afetam, que te afligem, que tiram o seu sono. E você classifica nesse nível. Primeiro, o controle direto. Quais são os problemas que dependem exclusivamente de você para que eles sejam resolvidos? Segundo, o controle indireto. São os problemas que, para que sejam resolvidos, você precisa que a outra pessoa mude. Então você tem um controle indireto. Então você precisa desenvolver habilidade para influenciar essa pessoa para que ela mude de comportamento. Então não adianta você querer resolver o problema da pessoa. Isso é intromissão, você está querendo mandar na vida da pessoa e na proatividade isso não funciona. O terceiro nível é o controle inexistente. São aqueles problemas que você não pode fazer nada. Esses dias atrás estava num seminário, Cris, falando justamente sobre proatividade, e tinha uma garota que estava lá na frente, eu pedi para eles classificarem os problemas, né, e aí elegeram os problemas. E aí, ao final da nossa conversa, ela falou que tinha um problema que estava afligindo muito a vida dela, que estava tirando o sono. E ao final do seminário ela entendeu e classificou esse problema e colocou ele no lugar dele, vamos dizer, o termo que ela usou. Coloquei ele no lugar dele, que é a questão da greve nas universidades. Ela estava preocupada com a greve que não termina e as aulas não voltam. E ela entendeu que esse problema é um problema de controle inexistente. Ela não pode fazer nada. Quando as aulas retornarem, aí é que ela vai conseguir retornar às aulas. Por enquanto, ela não pode fazer nada. Sem aulas, aí ela entendeu, não tem problema. Ele existe, mas ela não tem controle direto sobre ele. Na verdade, seria bom, Nerildo, que a gente tivesse 3 gavetinhas e colocasse o problema certo em uma das 3, tanto na vida pessoal, porque a gente fala aqui muito de empresa e tal, mas o que o Nerildo fala serve para a sua vida pessoal também, não é só empresarial. Né? O que você fala é uma teoria para a vida, para ser melhor dentro de casa, na empresa, e ter essas 3 gavetinhas. Classifica o seu problema, né, que vai facilitar muito aí a solução para achar, né? Com toda certeza. A proatividade é uma habilidade que ela serve não só para a área profissional, também para a área profissional, né? Mas ela serve para desenvolvimento da vida. Né? Pessoas que querem emagrecer, a proatividade ajuda. Dá para mudar de assunto? Oi? Dá para mudar esse assunto? Vamos passar para o próximo? Eu também passo por isso, também estou querendo emagrecer um pouquinho, diminuir medidas, porque quando você fala em perder, o cérebro funciona de uma maneira, né, a não permitir, não vai perder. Porque perder é negativo. Então, diminuir medida. Eu quero ganhar qualidade de vida. A mensagem, a comunicação interna tem que ser diferente para que a gente possa conseguir qualidade de vida. Isso tem que pensar muito sobre isso daí. E a proatividade, né? Que nós falamos aqui. Seja um funcionário. Eu estou dando dicas aqui. Eu estou ajudando você a manter o seu emprego, né, Nerildo? Eu, na verdade, não. Eu trago o Nerildo para mostrar para você que você tem que ser mais proativo e fazer por onde, né? Para segurar hoje. E ser, na verdade, mesmo assim, um ponto forte na empresa, né? Que o patrão sinta a falta daquele funcionário proativo. Eu digo assim, que a pessoa proativa, ela tem prazer em ajudar os outros a ter lucro. Entenda bem. Ela fica feliz, ela fica alegre em ajudar a empresa a crescer. Conheço algumas empresas onde os colaboradores, eles parecem que têm raiva quando a empresa cresce. O proativo, que é um comportamento, ele tem alegria quando vê que a empresa está crescendo, quando ele vê que os colegas de trabalho estão se desenvolvendo, porque ele, através da proatividade, ele exerce a liderança. Exercendo a liderança e vendo todos crescerem, significa que ele também está crescendo. Esse é o desafio de hoje. As empresas estão reduzindo vagas e só estão ficando aqueles que ajudam as empresas a crescerem, ajudam as empresas a gerarem lucro. É isso que as empresas estão querendo, é isso que o profissional do RH está buscando, é isso que o empresário está buscando para colocar na equipe dele, para fazer parte da cultura da empresa dele. Pessoas que ajudam a gerar lucro. Essa é a visão do dia. Bom, não tem mais nada para falar, porque o Nerildo encerrou aí com uma super dica para você. Espero que você tenha aproveitado. Nerildo, muito obrigada mais uma vez. Roubei o seu tempinho na agenda. É um prazer estar aqui conversando, né, com o pessoal. Com certeza voltaremos, porque esse assunto é inesgotável. Com toda certeza. E eu me coloco já à disposição mais uma vez. Obrigada. Precisou é só chamar. Vou chamar. Obrigada.